1 Reis 19, versos 1, a partir do versos 1 diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu no seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa noite. Ó Deus, mesmo diante de todas as situações que nós temos vivenciado no nosso dia a dia, nós pedimos a Tua graça, a Tua unção e o Teu poder nessa noite. Fala conosco, Senhor, segundo a Tua boa vontade e o Teu querer. Pai, tira toda seta que esteja no nosso coração, tirando a nossa atenção. Ó Deus, e que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós conhecemos bem essa história, a história de Elias, e ela é uma realidade para a nossa vida. Nós vemos aqui um grande homem de Deus, um profeta, um boca de Deus, um homem usado de uma forma sobrenatural pelo Senhor. Mas ele chega num determinado momento da sua vida, que mesmo diante de tudo aquilo de bom que havia acontecido, porque ele tinha destruído os profetas de Baal, os profetas de Azer, Deus havia honrado, estava honrando ele, o ministério dele, de uma forma sobrenatural. Ele estava sendo poderosamente usado por Deus. Mas aqui ele recebe a ameaça de morte de Jezabel, de uma mulher. E a Bíblia diz que quando ele recebe essa notícia, quando o mensageiro fala para ele: olha, Jezabel manda te dizer que amanhã a essa mesma hora, deu 24 horas de vida para ele, amanhã a essa mesma hora, você vai estar como um dos profetas que estão mortos, até amanhã ela te pega e você está morto. E a Bíblia diz que ele se desespera e ele foge com medo da morte, ele foge com medo daquela mulher. Ele foge com o seu discípulo e de repente, num determinado momento, ele deixa o seu discípulo e ele vai sozinho em caminho de um dia. A Bíblia diz que ele só se coloca debaixo de um zimbro e pede a morte no seu ânimo. Ele desiste de viver. Ele já não tem mais prazer na vida. Ele fala: Senhor, basta. Basta. Eu já não aguento mais. Me leva. Eu quero a morte. Nós vemos aqui nesse cenário um homem de Deus pedindo a morte. Pela pressão, pela angústia, pelo sofrimento, pela depressão que vinha sobre a vida dele. Querido, como Satanás, em uma das suas setas malignas que ele usa, é a depressão. E a depressão de fato ela existe. E a depressão ela existe quando na vida de uma pessoa ela tem uma porcentagem maior de coisas ruins acontecendo do que coisas boas. E a pessoa entra num estado debilitado emocionalmente de depressão. E existem estados totalmente avançados de depressão, onde a pessoa não sai da cama, não tem prazer de viver e quer dar um basta em toda a sua vida. Mas Satanás, sendo o pai da mentira, ele engana as pessoas, colocando no coração, incutindo no coração, que a pessoa está num estado depressivo, e ele começa a buscar provar para a pessoa que está acontecendo uma porcentagem muito maior de coisas ruins do que coisas boas, mas de fato não é verdade, mas o pai da mentira tenta provar isso, e muitas vezes nós damos lado a Satanás e as suas setas malignas. A Bíblia diz aqui que veio um mensageiro de Jezabel. Jezabel representava uma ação maligna, tentando parar o profeta, tentando parar o homem de Deus. E Satanás tem os seus agentes, Satanás tem os seus mensageiros, querido. Que muitas vezes se levanta contra mim e a tua vida para trazer a má notícia, para trazer a notícia ruim, para trazer a ameaça, para trazer a notícia que te entristece, que abala o teu coração e as tuas emoções. Pessoas
extremamente usados por Satanás, pessoas que até na bênção ela consegue enxergar problema. Eu digo que tem gente que ele é tão complicado, tão negativo, né, tão contra tudo e contra todos, que se você der dinheiro para ele, ele vai falar, não, mas tudo modo de 100, como é que eu vou trocar isso aí? Meu Deus! Eu não sou desses não, meu querido. Se você quiser, eis-me aqui. Pode dar até de R$2, um bolo assim. Mas tem gente que é tão complicado que para ter a bênção ele consegue pôr problema na bênção. E existem essas pessoas que muitas vezes são usadas como mensageiros de Satanás, que vem te trazer a notícia ruim, que vem te trazer a notícia que entristece, a notícia que abala o teu coração e as suas emoções. São agentes de Satanás, querido. São agentes de Satanás, são mensageiros de Satanás, que vêm para debilitar as suas emoções. E eu te digo nessa noite, querido, não dê ouvido aos agentes de Satanás. Não dê ouvido às pessoas que são extremamente negativas, que até na bênção ela vai ver problema. Até nas coisas boas ela vai encontrar defeito, porque são negativas de natureza. São pessoas que fazem mal só de estar perto. Chuta que é laço, distância. Tem gente que em tudo ele vê problema. E Elias, ele permitiu, querido. Ele não conseguiu fazer uma leitura de um todo da sua vida. Deus tinha acabado de honrar ele diante de profetas, de 450 profetas de Baal, dos profetas de Azer. Deus tinha honrado ele de uma forma sobrenatural. De uma forma sobrenatural. Mas ele não valorizou tudo o que de bom estava acontecendo na vida dele. E a ameaça de morte de uma mulher deixou ele num estado depressivo. Satanás falou para ele, você vai morrer, Jezabel vai te matar. Que olha que a Bíblia diz, rapidinho ele fugiu. Ele deixou o discípulo. Um zimbro aqui que fala que ele foi para debaixo de um zimbro. Zimbro significa uma pequena árvore. Ele se achega a uma pequena árvore, debaixo de uma pequena árvore, e fala, eu não aguento mais viver, eu quero morrer. Ele fala, já basta, eu quero a morte. Querido, quantas vezes você já também não deu ouvido a Satanás? Quantas vezes você também já não deu ouvido aos agentes de Satanás? Quantas vezes você não deu ouvido aos mensageiros do inferno, que vem para te dar uma má notícia, e você falou, não basta, eu não aguento mais. Não basta, esse casamento eu não aguento mais. Não, esse ministério eu não aguento mais. Esse pequeno grupo eu não aguento mais. Não, eu não aguento mais esse negócio, eu vou abandonar tudo. Quantas vezes você não pensou em desistir? Não porque de fato não estava bom, mas por causa daquilo que as pessoas estavam falando. Porque infelizmente há muitas pessoas que ela se preocupam muito mais com o que as pessoas estão pensando ao seu respeito do que o de fato está acontecendo. Ela se preocupa muito mais com o que estão falando sobre ela do que o que realmente ela é. Que não se preocupe com isso não. O que importa é os pensamentos de Deus a respeito da sua vida, da minha vida. Não que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar. Isso não pode governar a nossa vida. Isso não pode influenciar a nossa vida. Se preocupar com o que as pessoas vão falar. Olha quem era Elias, um grande homem de Deus. E chega um mensageiro e fala para ele que ele vai morrer, ele entra em desespero. A Bíblia diz que ele vai debaixo da árvore e pede a morte. Entrou num estado depressivo, tristeza, angústia. Querido, nós não podemos ser assim. A Bíblia nos ensina a ser firmes e ser constante. E se nós dermos lado para o diabo, aqui nós vemos um grande homem de Deus. Eu estou falando nada mais, nada menos do profeta Elias, um grande homem de Deus, de feitos incontáveis, mas que num determinado momento, fruto do cansaço, da pressão, da angústia, ele parou para ouvir um mensageiro do diabo, uma ameaça de morte, e ele pensa em desistir de tudo por causa dessa ameaça. Ele pensa em entregar os pontos. Querido, todo grande homem de Deus e mulher de Deus vai enfrentar pressões. Esses dias eu ministrei aqui, nós não podemos ceder às pressões. Todos nós vamos enfrentar.
Se você é pai, você tem a pressão do trabalho, do dinheiro, conta para pagar, comida dentro de casa, roupa para os filhos, o carro, o combustível, a manutenção, e tudo isso muitas vezes te pressiona. Se você é mãe, você tem a casa, o trabalho, você tem roupa para lavar, você tem o marido que vai chegar, você tem os filhos que você tem que cuidar, aí depois passa um tempo, quando os filhos casam, você fala que ficou tranquilo, aí chegam os netos. Pressões, responsabilidades. Os filhos que, independente da idade, têm as suas pressões, suas responsabilidades, né? Tem que estudar, alguns têm que trabalhar, né? O jovem hoje, ele fica desesperado. Meu Deus, faz 15 minutos que eu não vejo o WhatsApp. Ai, que pressão. Responsabilidade, responder o grupo. Mas tudo isso, querido, muitas vezes traz um cansaço, né? Você que é um líder de pequeno grupo, você tem a responsabilidade, a pressão. Quarta-feira, terça-feira, você tem Tadel. Às 7h30 você tem reunião. Aí se eu chegar atrasado, quarta-feira eu tenho PG. Quem vai ministrar a palavra no PG? Qual vai ser o cardápio? A decoração, as cadeiras. Tudo isso muitas vezes nos pressiona. Tudo isso nos traz pressão. Elias estava assim, se sentindo pressionado. Mas eu te digo uma coisa, querido, se você não quer pressão e não quer responsabilidade, fica na sua casa. Deus nos chamou para colocar responsabilidade sobre nós. E se Deus colocou responsabilidade sobre nós, Ele confia em nós, porque Ele, o próprio Deus, está conosco. Ele, o próprio Deus, está do nosso lado. Ah, pastor, o fardo está pesado. Se o teu fardo está pesado, Jesus está falando para você: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se o fardo está pesado, querido, porque o fardo tem sido seu, porque a Bíblia diz que o fardo do Senhor, ele é leve. Agora nós temos que tomar cuidado, para que aquilo que Deus tem nos dado como bênção, nós não possamos começar a tratar como fardo, e o Senhor tirar aquilo que você está achando que é fardo, e dar para outro que vai falar: glória a Deus, obrigado por esse privilégio. Você pega o teu ministério e fala: meu Deus, não aguento mais, tira isso de mim, basta. Deus fala: estou tirando agora, porque tem alguém orando pelo teu ministério, porque quer ter um ministério que Ele quer cuidar. Aí você pega aquilo que você não está dando valor, vai lá dar para alguém que vai dar valor. Sabe por quê, querido? Se você bonito mais ou menos, lindo, prega, canta, dá piruleta, ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Querido, não ter as coisas não é fácil. Mais difícil mesmo, eu acho que é ter, não dar valor e perder, e ver outro dando valor naquilo que um dia esteve na nossa mão. Acho que isso é muito sério, isso é muito doloroso. Então nós temos que aprender a valorizar aquilo que Deus nos deu. Amém, querido? Vira para o seu irmão e fala para ele assim: se você não quer pressão, fique em casa. Amém, querido? Nós nascemos para enfrentar disputas, responsabilidades e pressões. Querido, quando você já nasceu, quando você, para ser concebido, já foi uma corrida de 2 milhões de espermatozoides, você já teve que pegar um som do Bolt e chegar na frente. Para tudo na vida. Vai ter a pressão, vai ter a disputa, vai ter a ameaça, vai ter os agentes de Satanás tentando semear contendas e mentiras no teu coração, nas tuas emoções, nos teus ouvidos. A palavra diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes todas as vossas petições estejam diante de Deus através da oração e súplica. E a Bíblia está mandando nós pensarmos no que é justo, no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é de boa fama. Amém, querido? Você, presta atenção, querido. Você não tem como impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça. Mas se ele quiser sentar e fazer um ninho ali, você toca ele. Amém, querido? Toca ele. Talvez vai vir as setas de Satanás. Talvez vai vir os agentes do diabo, como veio aqui contra a vida e o ministério de Elias. Pegou ele num momento debilitado e Satanás alcançou espaço e semeou no coração dele a ponto dele pensar em desistir de tudo. Então não tem como você impedir com que o agente chegue até você. Mas ele chegar até você e ele lançar uma mentira do diabo e você acreditar naquilo, aí você não pode. Amém, querido? Então repreende. Chuta que é laço, tira da tua vida.
Amém? Vira para o teu irmão e fala para ele assim: o mensageiro de Satanás pode até chegar, mas não vai permanecer. Amém, querido? Não vai permanecer. Olha o versículo 5, diz: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo do Senhor lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu, e se deitou. Verso 7, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Querido, o anjo do Senhor veio, alimentou ele, deu pão, deu água, ele comeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou novamente, trouxe alimento para ele e falou: levanta-te, porque muito comprido ainda será o seu caminho. Que essa seja a palavra de Deus para a tua vida, querido. Que você se levante nessa noite, que o seu ministério se levante, que o chamado de Deus na sua vida se levante, porque muito longo é o seu caminho. Talvez você está aqui, mas você desistiu de Deus, do teu chamado e do teu ministério, mas Deus não desistiu de você. Elias tinha desistido de viver, e o Deus da vida não tinha desistido da vida dele. Amém? Deus não desiste de você. Fale isso para a pessoa que está do seu lado, fala para ele: Deus não desiste de você. Amém, querido? O cara está desistindo de viver, e Deus está falando para ele: levanta, porque você tem muita coisa para fazer. Deus não desistia dele. Amém, querido? Seu ministério tem muitas coisas a serem alcançadas. A tua vida no reino de Deus tem muitas coisas a serem alcançadas. Tem uma obra a ser feita. O limite do seu ministério não é até onde você chegou, mas é até onde você chegará, e Deus vai te levar muito longe. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida e através da tua vida. Amém? Deus levanta o profeta. Olha o versos 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus te sustenta, querido. O alimento espiritual, o alimento do céu, o alimento que veio do trono de Deus, fez com que ele caminhasse 40 dias e 40 noites. E foi o suficiente para ele chegar em Horebe, o monte de Deus. Vai estar na presença do Pai, entendendo que a obra de Deus na vida dele não tinha acabado. Amém, querido? Que você possa receber nessa noite o alimento do céu, que te dê força para caminhar no sobrenatural. Queridos, ele comeu pão, ele tomou água, ele caminhou 40 dias com a força daquela comida, daquele alimento, porque era um alimento que vinha do trono de Deus para a vida dele. Eu te digo nessa noite, querido, sai do lugar que limita a tua visão, se desvencilhe de tudo aquilo que tem te desmotivado. Não empreste o teu ouvido aos mensageiros de Satanás, que tem soprado no teu ouvido que as portas não vão se abrir, que está dando tudo errado, que nada vai dar certo, que é a tua falência, que é a tua derrota. Isso são mentiras de Satanás. Jesus veio para dar vida, querido, e dar vida em abundância. A palavra do Senhor diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Paulo diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, querido. Isaías 1,19 diz: se creres e obedeceres, comerás o melhor da terra. Deus tem o melhor para mim e para você, querido. Se você está passando pelo deserto, é prova de Deus, é escola de Deus para a tua vida. Você vai chegar na terra prometida, você vai desfrutar do melhor da terra, pode ter certeza disso. Permaneça firme e constante na tua caminhada. Querido, se algo tem limitado a tua visão, a tua fé, o teu ministério, aparta disso. Aparta disso. Eu não sei o que é, mas aparta. Ló era uma bênção na vida de Abraão, até um determinado momento. Houve um momento que ele teve que tomar uma das decisões mais difíceis. Homem de Deus, querido, tem que viver a vida tomando decisões, fazendo escolhas. E ele tem que decidir escolher
debaixo da vontade de Deus. E na grande maioria a vontade de Deus não é aquela vontade que está no nosso coração. Porque muitas vezes a vontade do nosso coração é a vontade da carnona velha, que precisa ser queimada no altar de Deus. Gênesis 12, Deus chega para Abraão e fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu vou te mostrar. E nem me pergunta onde é, que depois eu te mostro. E ele obedeceu. Saiu ele, Sara, e saiu o seu sobrinho, que estava na condição de filho porque ele não tinha filho. Mas num determinado momento Deus fala para ele: agora chegou a hora de você se apartar de lá. Acredito que o mais difícil que ele sair de casa foi ele ter que se apartar do seu sobrinho. E ele teve que fazer aquilo. Ele teve que tomar aquela dura escolha, aquela difícil decisão. Foi necessário, querido. Tem coisas que nós não queremos na nossa vida, mas é necessário. Melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Obedeça a Deus. Se Deus está mandando apartar, aparte. Independente do que esteja no teu coração. Independente se você está gostando, está fazendo bem para a sua carne. Talvez está fazendo muito bem para a sua carne, mas está arrebentando com a tua comunhão com Deus. Aparte. Se aparte. Amém? E permaneça no propósito de Deus para a sua vida. Quero te convidar a você a se colocar de pé agora.